Oi, gente, tudo bem? Nós estamos conversando com o professor Fabiano Lima, né, mestre em educação, e a gente falou sobre a redemocratização do Brasil. A gente agora está falando sobre o início aí do governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? As políticas que foram implantadas, o professor Fabiano finalizou a live anterior falando sobre a criação do Plano Real e como que foi, na verdade, né, a implantação desse Plano Real aí para a gente. Foi uma política feita por Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo do Itamar Franco. E agora o Fabiano vai finalizar para a gente vai falar sobre o Fernando Henrique Cardoso, tá? Então só vou esperar um tiquinho aqui, chamar ele para poder falar sobre o F na mídia, falando sobre política, mas é um cara que tem propriedade para falar disso, ele é um sociólogo, ele é um estudioso da política, né? Eu estou falando aqui que a gente está falando sobre o Fernando Henrique, e Uhum, ele anda bem aparecidinho, né, no nosso cenário aí da política, ele anda dando pitacos, mas ele tem propriedade para falar disso, porque sim. além, antes de ser político, ele é um estudioso, ele é um sociólogo, né? Então, assim, Uhum. ele anda dando pitacos, sugestões aí pro presidente, né, e falando da política atual e merece, assim, com todas as ressalvas a ele, o tipo de política que ele fez aqui, que é o neoliberalismo, que você vai falar aí, né, tem Uhum. muitos prós e contras, tem muitos contrários, mas ele é um cara do estudo, ele é um cara de dentro das universidades, então é um cara que vale a pena a gente parar para ouvir, né? Sim. A gente pode pensar assim, o que eu acredito assim, sobre Fernando Henrique Cardoso, né? Ele é um excelente sociólogo, ele é excelente cientista político, né? Sim. Porém, é, ele tomou medidas políticas no Brasil, né, naquela época, com o Plano Real, tudo isso, e acordos, né, internacionais, e que, vamos dizer assim, foram um pouco controversos também. Aliás, todo político tem um pouco de controverso, né? Ele não é um dos meus políticos favoritos, né? Mas Mas todo ninguém pode político, tirar o mérito dele de ser um estudioso, um cientista, talvez dos presidentes recentes que nós tivemos no Brasil, ele é o sim, mais que tivesse mais propriedade para falar nesse assunto em termos teóricos, né? sim, exatamente. Porque o cara, imagina, o cara tirou uma sacada. Eu não sei quem pensava naquele momento tirar, e principalmente com a tecnologia que a gente tinha nessa época, né? Dele trazer um plano econômico teorizando com uma aplicação desse mesmo plano na Alemanha, né, lá nos anos 20, né, no final da Primeira Guerra Mundial, né, ou seja, ele caía na história para tentar ter uma ideia de um plano econômico para poder salvar, né, o Brasil de uma crise financeira, né, porém, quais vai ser os custos disso tudo, né? Os custos a gente ter uma moeda alinhada ao valor do dólar por 10 anos. Quais custos disso tudo, né? Primeiro que a gente vai falar, bom, aí vão vir as privatizações. Bom, a gente vai ter aí o sistema Telebrás, porque a gente tinha um sistema de telefonia no Brasil que ele era. Você comprava o telefone, né? Você pagava só pelos pulsos que você gastava e a manutenção, né? Que era o pulso, que era como a gente chamava o antigo pacote de minutos, né? A gente chamava de pulsos, né? Então, qual era a ideia disso, da privatização? Era modernizar as linhas telefônicas do Brasil, né? Porque para ele, naquela época, ele não tinha, era o argumento, ele não tinha recursos para colocar, para dar, por exemplo, deixar as empresas estatais a ponto de, por exemplo, implementarem linhas de celulares, né? Houve iniciativas, mas ainda quando estava se privatizando ainda, né? Por exemplo, quando o sistema Telebrás começa a entrar com as privatizações e a gente vê aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê uma figura que foi até bem conhecida, né, na situação política, que ele foi colocado na presidência do que a gente chamava que era a Telerge, né, que era a representante da Telebrás aqui no Rio de Janeiro, que era uma figura até bem conhecida, recente da política pública, que o cara ele entrou nesse sistema justamente para tentar vender a parte que era do Rio de Janeiro, do sistema Telebrás, né, da Telerge. E esse cara é nada mais nada menos que o Eduardo Cunha, né? Ele, ou seja, ele vai tentar
negociar a venda do sistema da Telerge, quando o sistema Telebrás estava sendo totalmente vendido e repartilhado em vários setores no Brasil, né? Então a gente vai ver aí todas essas empresas telefônicas que nós conhecemos hoje, né? Que é a Telefônica, aqui no Rio de Janeiro, que é a Oi, que também domina em alguns lugares também em outros setores, né? Ou seja, todas elas compraram ações do que era o sistema Telebrás e implementaram, cada um em suas regiões do Brasil, os seus sistemas de telefonia. Bom, Telebrás não tem mais vamos dizer assim, a receita da Telebrás não vai mais diretamente para o governo, né? Agora ela passa aí para o bolso das empresas privadas, ou seja, deixamos de ter dinheiro dentro do caixa do governo apenas com impostos, né? Que é mínimo em relação à receita do governo com telefonia, né? Temos aí a privatização também do sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras também vai ser privatizado, vai ser um jogo para lá e para cá. A Vale do Rio Doce, que era a mineradora estatal, que hoje é a Vale, né, que é uma empresa privada com capitais privados, que engraçado que o processo a gente sabe que uma mineradora é uma coisa que precisa de muita transparência pública por causa dos lugares onde ocorre a mineração, né? Então a gente vê aí esses acidentes que aconteceram recentemente, todos associados às empresas privadas da Vale, justamente porque não houve lá na época da venda da Vale do Rio Doce um plano, vamos dizer assim, de transparência pública de como está o andamento da exploração da mineração nesses lugares, né? Inclusive, ainda hoje é um debate que ainda está tentando colocar para tentar evitar acidentes, né? Como aconteceu recentemente agora aqui no Brasil, né? Brumadinho, né, e Mariana, que são os dois Brumadinho, Mariana. últimos aí, que são aqui bem próximos, inclusive, de Belo Horizonte, né? Sim, exatamente. Ou seja, a gente tem essas situações acontecendo lá, as vendas das empresas. Fernando Henrique Cardoso ele vai ser reeleito, né, em 1998, e justamente porque ele vai lançar alguns programas de assistência social, que era o chamado Bolsa Escola, né? E ele dá liberdade para os estados e também alguns municípios fazerem suas próprias políticas, né, públicas para assistência social de pessoas em linhas mais extremas de pobreza. Então ele vai ser reeleito em 1998, vai se manter na política, vai continuar os processos de privatizações, né, das telefonias, que já estavam sendo consolidados, né? E logo em seguida a gente vê aí ele ser anunciado, né, José Serra como próximo candidato à presidência da República e Lula se candidatando de novo. Só que muita gente, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, ficou descontente com vários esquemas que surgiram na Câmara dos Deputados, né? Por exemplo, esquema dos anões do orçamento, né, que foi lá nos anos 90, né, e que tinham alguns deputados ligados lá. Teve o problema também, uma crise previdenciária por causa de um esquema de corrupção que foi aberto dentro do sistema INSS, que depois vai ser transformado no que a gente conhece hoje como uma previdência social, né? Ou seja, alguns esquemas vão, de alguma forma, fazer com que o PSDB também não fique tão bem visto diante aos eleitores. Então, José Serra, o programa Remédio em Casa vai ser anunciado nesse segundo governo Fernando Henrique Cardoso. As pessoas recebiam remédio em casa numa caixinha pelo correio, né? Os remédios de pressão alta, né? Aquelas coisas todas vai começar ali no final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando José Serra é ministro da Saúde. E então Lula é eleito, né? Depois com a insatisfação da população, e o Lula anuncia que todos esses programas sociais vão ser unidos num conjunto só,
né? Que eram aqueles programas que eram o Bolsa Escola. Tem alguns municípios, estados, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro tinha o Bolsa Gás, né? Vão ser unidos e vai ser chamado de Bolsa Família, né? E eles vai ser expandido, né? Para mais ainda para as populações, vai ser aumentado, né? O chamado Bolsa Família. E vai ser criado o programa Luz para Todos, porque o Nordeste, gente, durante muitos anos, séculos, sempre foi um lugar esquecido. Era muito normal lá nos anos 90, lá nos anos 90 e os anos 2000, você vê notícias e matérias nos jornais, na imprensa, falando sobre as pessoas que moram no Nordeste, nos lugares mais áridos, na seca, né? As pessoas passando fome. Então, o programa Luz para Todos, eles vêm de alguma forma para tentar trazer um mínimo de conforto para algumas famílias que moram nesses lugares, né? Que agora podem comprar uma geladeira, que não podiam ter nada gelado em casa, né? Ou seja, eles o programa do Lula Luz para Todas, de alguma forma, ele foi para trazer para essas famílias o consumo de bens, de alguma forma, né? Pessoas passam a comprar geladeira, ventilador, fogão, coisas que podem agora consumir energia elétrica também. E também algumas políticas também nos interiores também, né? Políticas para incentivar o pequeno produtor, né? Também, ou seja, vão ter várias políticas para tentar incentivar para que a população, né, continue, né, ali, vamos dizer assim, tenha uma certa equidade socioeconômica, né? Ou seja, melhore de vida economicamente, né? A transposição do Rio, né, do Rio São Francisco também vai ser uma coisa muito debatida, justamente para poder levar água para essas regiões mais áridas, né? Ou seja, muitas dessas demandas vão surgir. E uma que vai ser uma demanda que vai surgir lá na época ainda do José Sarney, que é a questão da gente ter transparência no caso, no investimento sobre a educação, né? Lá na época do José Sarney, ainda lá no José Sarney, teve algumas iniciativas, né, propondo, né, políticas, né, para tentar avaliar e também criar um currículo, né, mais ou menos básico, né, na educação pública brasileira, né? Porque quando vai vir uma avaliação, se eu não me engano, em 95, né, vai expor, né, que a educação pública de vários lugares do Brasil era muito baixa em relação às grandes cidades, né? A ponto do Fernando Henrique Cardoso ir para a público na televisão tentar explicar por que as notas, a avaliação apontou que a educação no Brasil estava baixa, né? Então ele vai, durante o governo Lula, eles vão consolidar uma política que foi lançada lá no Fernando Henrique Cardoso, que foi qual? Foi a do Fundeb, né? Que era o quê? O Fundeb era um fundo, porque assim, ele foi, como a gente tinha ali na Constituição uma ideia federativa, então ele vai tentar trazer isso para a educação. Como a educação estava se descentralizando, ele vai tentar construir que os municípios, né? Os municípios. Vai ter o debate em 96 para a LDB também, lá no Fernando Henrique ainda, a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação vai ser criada em 1996, né? E lá vai dizer que, lá na LDB, que os municípios e estados também podem criar suas próprias políticas de educação, né? Então, ali vai surgir um fundo, né, para tentar ajudar algumas escolas mais pobres, de mais interior, por exemplo, vai ser o Fundeb naquela época. O que é o Fundeb, gente? Que é uma coisa que estava até discutindo recentemente, né? Agora, se a necessidade de ter esse fundo, né, que hoje se chama Fundef, né? O Fundeb é um fundo, gente, que ele é como se fosse uma mini conta que cada município e cada estado tem, que ali os municípios colocam ali, a partir das suas receitas, o que eles podem colocar para a educação. Caso o município ou o estado não consiga colocar ali o que está no valor mínimo ali pré-estipulado, vem o governo federal e preenche com esse valor, para que o município e o estado consiga investir no básico de educação ali, né? Na estrutura das escolas e também pagamento de salário de professores.
Então, não, depois é que vai surgir isso. Então, no momento vai ser isso, né? Para tentar manter as escolas. Aí depois vai vir o Lula e vai mudar esse plano e vai virar a Fundef, né? Que vai servir também para pagar salários também dos professores, caso também essa renda, os salários dos professores não derem para pagar, então o Estado, o município pode se apropriar dessa renda para o pagamento dos salários dos professores. Ou seja, o que a gente vê como transformações do governo Lula para o Fernando Henrique Cardoso? Lula ele vai acabar com as privatizações, ele vai parar de privatizar, não vai ser um governo que cada mês você vai ver um anúncio de uma privatização de uma estatal diferente. Lula vai incentivar, no final do segundo mandato dele, a exploração do que a gente chama que é o pré-sal, porque a gente sabe que o petróleo está acabando no mundo, né? Se a gente perfurar um poço de petróleo aqui na terra, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, não vai sair tanto petróleo, né? Então vai se descobrir que no mar tem condições de explorar petróleo. Então vai começar um incentivo à exploração do pré-sal, né? Que a gente vai ver aí. E Dilma vai consolidar essa política logo em seguida, quando ela vai ser eleita, né? Mas, ou seja, a gente vai ver uma diferença entre o governo Lula e Dilma e do Fernando Henrique Cardoso e Collor, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso. A gente vai ver que Lula ele vai estar ali aliado, né, aos caras daquele que a gente chama hoje em dia de centrão, né? Que é aqueles caras da política que são capazes de negociar qualquer coisa para votar a favor dos seus projetos, né? E vai ser a partir daí que também vão haver algumas acusações, como, por exemplo, a acusação de participação do Lula, né? No esquema que vai ser chamado de mensalão, né? Que vai ser da compra de votos, né? Para favorecer políticas, né? Ou seja, coisas que não vão ser bem estipuladas, coisas que toda política no mundo faz, que é acordo político com, né, deputados, senadores, para tentar aprovar projetos. Se não há um acordo político, não tem como governar, certo? Então, se a gente for se olhar, sem ser de uma forma anacrônica, mas lá no processo de dependência dos Estados Unidos, quando depois da guerra de secessão, acontece a guerra de secessão, né? Quando os Estados Unidos se divide, né? Tem a questão da aprovação da 13ª emenda para poder acabar com a escravidão, né? Como foi que Abraham Lincoln, que era o presidente, né, dos Estados Unidos naquela época, acaba com a guerra de secessão, fazendo com que os estados do Sul aprovem, alguns estados do Sul, que são maioria, aprovem a 13ª emenda. E como vai ser isso? Comprando os políticos daqueles lugares ali, daqueles estados, né? Então a gente pergunta, é uma prática que é usual no mundo, negociar com quem é do centrão, negociar com quem é deputado, mesmo sendo de um partido que é opositor, é uma forma básica de se governar. Porque se você não negocia com esses caras que são maioria, né, que não são da sua posição política, você não consegue passar nenhum projeto político. Mais né? ou menos o que aconteceu com a Dilma, né? Assim, começaram a fazer boicote nela e ela não conseguia passar nenhum projeto porque não tinha articulação. Eu já acredito, não entrando nos lugares de fala, mas eu estou pegando os debates, né, que eu vejo discutindo, né? Tem o livro da Hebe, da professora Hebe da UF, né, que é o Historiadores pela Democracia, o Golpe de 2016. Nesse livro, ela debatido justamente isso, como os políticos nesse momento podem tentar se aparecer mais, vamos dizer assim, tentaram de repente ganhar mais poder usando a figura feminina dela. Porque a gente sabe que a gente vive uma sociedade que é machista, ainda muito patriarcal. Então, você fazer uma propaganda contra uma mulher na sociedade, as pessoas muito conservadoras vão apedrejar, é uma coisa que é histórica, apedreja uma mulher, né?
O homem, parece que o homem ainda É o consegue. diabo, né, que eles falam. Exatamente. Então, quando você tem ali a Dilma, ela já tem um histórico ali dela ter sido sofrido abusos durante a ditadura, né? Ela apanhou na ditadura. Muita gente fala, porque ela fala errado, ela não fala direito. Gente, se alguém soubesse o quanto é difícil falar com uma placa de aço no queixo ou aqui na mandíbula, né? As pessoas até questionariam, mas não, preferem dizer que ela fala mal, que se ela faz uma brincadeira sobre estocar vento, né? As pessoas acham que ela é burra. Ou seja, se fosse um homem falando, né, naquele momento, faria Seria outra, diferença. não, né? Por exemplo, as mesmas besteiras que o Bolsonaro fala, né? O que que o pessoal que é o eleitor dele ouve ele maravilhoso, lindo. É isso. Agora, se é. Autêntico! Pois é. Agora, quando é a Dilma falando uma brincadeira, falando sobre estocar vento, né? Ela é burra. Gente, como se uma mulher que ela é economista, a mulher pós-doutora, né? Ela não tivesse propriedade para fazer uma brincadeira nerd, né? Que agora a gente pode. O Brasil está tão rico com a energia eólica, a gente está tão rico com a energia eólica, a gente está podendo estocar energia eólica, ou seja, estocar vento, né? Então as pessoas não podem fazer uma brincadeira com isso que interpreta desse jeito. Naquele momento, por ela ser mulher também, né? Então, eu acredito que, por exemplo, o Lula, na época, quando teve o julgamento do Mensalão, ele chegou a tentar responder quase por um processo de impeachment. Anunciaram que iam passar um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, mas nunca foi à frente, né? Não foi aprovado. Agora, com a Dilma foi. Primeiro porque ela tem ali o passado dela, por ela ter sido resistente na ditadura militar, e por ela também, vamos pensar, ela de alguma forma, ela era uma mulher que, vamos dizer assim, tudo que ela passou na vida dela, né? Muita gente cobrava, por que você não chora? Porque você está sofrendo impeachment, você tem que chorar. Por que ela tem que chorar? Porque ela é mulher, né? Agora, se fosse perguntar para um homem, ninguém pergunta, pô, você está sofrendo impeachment, por que você não chora por causa do impeachment? Ninguém vai perguntar isso para um homem, né? Um cara não vai perguntar isso para um homem, né? Então, aí ela vai até a público na televisão responder, né? Sobre o que ela passou na ditadura, né? Dela ter sido torturada e ela dizer que ela aprendeu a não chorar, porque chorar era pior, porque ela apanhava mais, né? Então a gente vê nesse processo aí, quando vem o governo dela, a gente vê essas falas dela em torno do processo de impeachment e outra coisa, o processo dela também tem um problema que os juristas no Brasil falam que, gente, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, eu ouvi isso na época na pesquisa, na monografia e também no grupo de pesquisa, nos debates sobre o grupo de pesquisa, que é uma palavra que se chama eu vou falar a palavra aqui, muita gente não ouviu falar é dessa palavra, que é a discricionariedade. Alguém já ouviu falar desse nome? Né? Discricionariedade, né? Discricionariedade é um termo jurídico que eles utilizam, né? Os juristas utilizam para determinar quando, por exemplo, você tem uma lei ali que proíbe e uma lei que legaliza que você faça determinado ato, certo? E quando você tem uma lei que nem te proíba de fazer algo e que nem torne que aquilo ali que você está fazendo é legal, você tem ali uma brecha no meio da lei. Então, ou seja, se você agir, olha, não tem uma lei que me proíba fazendo isso e nem uma lei que me permita fazendo isso, eu estou sendo discricionário. Mas ser discricionário não é crime. Então, não existe lei, por exemplo, para pegar um dinheiro que é do BNDES para fazer empréstimo para a Caixa Econômica Federal para cobrir despesas com a Bolsa Família. Não existe lei. Porém, existe uma lei tramitando, ou seja, ela não foi aprovada. Ou seja, quando a gente fala, os juristas falam que o golpe, né, o processo de impeachment foi baseado numa discricionariedade, é porque não existia lei
que fundamentasse o impeachment, né? Ou que tornasse ele contra, né? Ou seja, que seja um processo legal. A forma com que o processo correu, o processo de impeachment correu, beleza, foi dentro dos processos, dos trâmites da lei burocráticos. Porém, quando você observa as acusações, a gente percebe que não havia uma lei, era uma questão discricionária. Ou seja, ela poderia não ter sido, vamos dizer assim, impeachmentada. Aí quando você vai e percebe, lá na Câmara dos Deputados, a votação, primeira votação de impeachment, as justificativas utilizadas pelos deputados para o impeachment, aí a gente percebe, não foi nem só a discricionariedade, foi uma tristeza, porque você vê os deputados ali usando argumentos que não são nem um pouco teóricos, nem um pouco jurídicos e nem um pouco nada. Nem... Pela defesa da República do Rio Grandense do Sul, pela família... Umas viagens, né? Vamos falar Exatamente. assim. Teve umas viagens ali que é um querendo aparecer mais do que o outro. Não era um voto, na verdade. Era um horário eleitoral gratuito ali. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para fazer minha propaganda política. Né? Então, foi mais ou menos isso. Então, agora, sobre isso, tá aí? Oba, beleza, voltou. Mas, enfim, aqui no vestibular estadual já caiu algumas questões em torno, né, desse processo, né, recentes, né? E também falando sobre a ditadura militar. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Sobre como a nossa herança política no Brasil ainda é muito forte no tradicional, como eu estava falando lá no início, né? A gente tem aí famílias tradicionais no poder, nós temos políticos tradicionais que ainda são ligados a uma forma política tradicional de se fazer política, patrimonial também, né? Eles querem estar no poder a todo custo, mesmo que não seja pelo voto das pessoas. Ainda é muito forte isso no Brasil. Por isso que a gente fala do receio da gente ainda manter uma democracia, da gente ter o medo da democracia ser frágil no Brasil. É o que os historiadores, né? O Carlos Fico fez uma entrevista recentemente que ele fala sobre isso, né? Porque a herança da ditadura ainda é tão recente no Brasil que faz isso com a gente, faz a gente ainda ter ainda essa ideia de que a nossa democracia é frágil. Porque os políticos que ainda temos hoje, muitos deles, ainda são esses ainda ligados à época da ditadura, às políticas ainda tradicionais, patrimoniais. Ou seja, a gente tem esse problema no Brasil ainda, né? E sobre o que pode cair no Enem sobre tudo isso, gente. No Enem, o Enem desse ano ainda é uma grande incógnita, certo? Mas a gente pode perceber que, olhando que o governo atual é um governo neoliberal, que ele está aliado ao governo liberal, assim como foi o Fernando Henrique Cardoso, como foi Collor, como foi Sarney, né? A gente pode perceber que muita gente fala que o governo Lula teve traços neoliberais. Até concordo. Quando a gente fala que algumas medidas políticas do Lula privilegiou, de alguma forma, as empresas privadas. Mas se ele não fizesse isso naquele momento, como ele ia se manter no governo se os empresários ainda mandam na política nacional, de alguma forma? Né? Os bancos mandam. A imprensa, que é empresarial, manda ainda. Né? Se a gente for pensar a Rede Globo, que no passado, né, apoiou a ditadura militar, atualmente, hoje, faz uma certa meia-culpa o ter apoiado um pouco o Bolsonaro agora nas eleições, e agora tenta, vamos dizer assim, de alguma forma, sair um pouco dessa... Virou comunista. Oi? A Globo agora virou comunista. Agora virou comunista, né? Ou seja, a gente tem aí misturado também a um pouco do senso comum e o desconhecimento teórico das pessoas sobre o que são esses
movimentos políticos, sobre o que é um comunismo, o que é o socialismo, o que é democracia, o que é republicano. Ou seja, as pessoas não entenderem muito bem e não terem essa base teórica, né, na mentalidade, até ter estudado sobre isso, né, e a gente vê essa série de confusões acontecendo, né? Você vê aí vários políticos atuais, né, no governo que não tem ideia nenhuma, às vezes, do que estão fazendo. Às vezes fazem uma política, anunciam uma política aqui só para fazer, para gerar um grande impacto de reação social lá no Twitter ou nas redes sociais, né? Ou seja, a gente está vendo uma situação onde a gente viu todo um progresso acontecendo com vários cientistas políticos ativos na política atuando, e nesse momento a gente está vendo aí a ciência sendo negada, a política, todos os avanços políticos do passado serem negados, né? E nesse momento, porque dizendo que tudo que foi feito no passado é ruim, e as pessoas que não têm esse senso, não têm a literatura e não conhecem, vendo E a notícias maior parte, né? Maior parte da acreditam. população. Maior parte da população, e isso é o que acontece, dá esse problema todo, né? Ou seja, na UERJ, a gente vai ver, aqui na prova da UERJ, a gente vai ver algumas questões em torno disso, né? Em torno da ideia de democracia, sobre a ditadura, sobre como foi a importância da democracia. No Enem, a gente está nessa dúvida ainda. O que vai vir na prova de história do Enem? A gente está esperando coisas aí, né? O que eu posso esperar que possa vir numa prova de história do atual governo no Enem? Bom, vai vir uma questão pode vir uma questão sobre o Plano Real, tá? Falando sobre a importância do Plano Real, a questão da unidade real de valor, pode vir aí já. Se eles consultarem um banco de dados de questões, vai vir aí. Pode vir dentro de geografia também? Pode. Falando sobre os planos econômicos também, que surgiram no caso Sarney, lá, o plano verão, os congelamentos de preços, né? Você vê ali as privatizações. Pode ser que nessa prova pode vir uma questão falando sobre privatizações, mas ao mesmo tempo dizendo que isso foi favorável para a política brasileira, né? Porque privatizar é progresso. Pode acontecer? Pode, umas coisas dessas aí na prova, né? Mas nos vestibulares em geral, eu já vejo por exemplo, eu tive contato com algumas provas de escolas de universidades privadas, né? Vestibulares, que um deles é o da ESPM. O da ESPM aparece muito. Tem algumas questões de prova de história, Plano Real, sobre período republicano no Brasil, na época do café, da República do Café. Ou seja, Oi? Da República Oligárquica, que a gente chama, República Oligárquica, ou seja, como são instituições privadas, então eles não mexem muito, às vezes, com a questão da ditadura. Já as instituições mais públicas mexem. A UERJ, eu sei que vai mexer. Acredito que as universidades que mantêm os vestibulares ainda próprios, as universidades que são estaduais, que têm vestibulares próprios, podem trazer questões, no momento atual, falando tentando relembrar ali sobre a ditadura, sobre a ideia de democracia, sobre o que representa a ideia de democracia na Constituição, né? Ou seja, é o que pode ser trazido ali dentro de algumas questões. No Enem, eu acredito que vai vir questões sobre o Plano Real, medidas políticas adotadas pelo Fernando Henrique Cardoso, vamos dizer assim, colocadas ali como políticas até um pouco, né, favoráveis, né? Ou seja, é o que eu espero que pode cair. E pode ser que caia uma questão sobre democracia, né? Direitos democráticos, né? Dizendo que toda opinião é um direito democrático, pode acontecer, né? Ou seja, é o que eu espero que possa cair numa prova do Enem, se cair alguma questão com tema sobre redemocratização, né? Nas que são de vestibulares estaduais mais locais,
eu acredito que eles já abram mais ainda, abram mais questões sobre relembrando os efeitos das desigualdades no Brasil, né? Ou seja, tudo isso que eu ainda falei um pouco sobre as trocas de moedas, as trocas financeiras, como isso gerou como um problema social no Brasil. Ah, e outra coisa também que eu acho que também pode cair, se cair algum tema disso, a questão do salário, né? Do poder de compra. Por que, que o poder de compra lá no início dos anos 90 da população era muito mais baixo do que hoje, né? Do que depois dos governos Lula, de tentar aumentar ao máximo possível o poder de compra da população, né? Então a gente tem aí, né, políticas, né, sendo tomadas, né, para tentar durante o governo tanto o Lula quanto o Fernando Henrique Cardoso para tentar aumentar o poder de compra da população. Eu acredito que o poder de compra pode questionar, uma questão de geografia e de história pode cair, né? O que é o poder de compra? É você ter um valor que em um salário você consegue comprar o máximo possível de compras da cesta básica, né? Ou seja, eu acredito que pode cair, mas enfim, o Enem desse ano esse ano mais ou menos, né? Que vai ser já Ano tem que vem, proposta né? Com certeza. Ou para janeiro ou maio. maio, né? Pois é o que eu torço muito, que ele venha de repente em maio, né? E todo mundo a vacina já tenha chegado, todo mundo já tenha tomado, tudo que a gente tem como expectativas, né? Porque a gente não quer ficar para sempre no isolamento social, né? Mas, Apesar que aqui eu não sei aí no Rio, né? Mas aqui em BH, eu sinto que as hum, pessoas se liberaram do isolamento social, né? Tirando as sim, escolas, as universidades que não estão funcionando, uma outra grande parte da população ela está se sacrificando pela rua. E aqui também. Aqui também, aqui no Rio de Janeiro, agora acabou de aprovar o Marcelo Crivella, né, a abertura gradual do comércio, né, o prefeito, né, ou seja, a partir de hoje para amanhã, o comércio já vai começar a ser reaberto aos poucos. Há alguns lojistas e microempresários que estão ali, olha, não vou abrir a loja agora, eu vou sim, continuar com delivery, né? Alguns, assim, olha, eu não vou abrir agora, estou já um delivery, mas por conta própria estão tomando, mas alguns outros nem tanto. Tanto que agora no feriado, agora de Corpus Christi, as praias aqui no Rio de Janeiro, mesmo com a polícia militar indo na rua, na praia conscientizar a população, né? Até porque pessoas brancas, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai conscientizar de uma forma conversando. Se fosse pessoal da favela na praia, eles já iam metendo o cacetete, porque infelizmente a gente tem um perfil de polícia ainda racista, né? Mas é aquilo, ali a polícia ali, olha, a gente não pode ficar na praia, tá para ficar em casa, né? Aqui no Rio de Janeiro está dessa forma ainda, gradual a abertura, né? Eu só espero que os números pelo menos deem uma baixada, né? Eu fico na esperança das pessoas se conscientizarem, apesar que não estão tão conscientes, né? Mas é aquilo, a gente vai acompanhando e vai vendo como isso vai acontecendo. Eu só tenho uma expectativa de que a gente só vai conseguir ter realmente, vamos dizer assim, liberdade quando realmente uma vacina chegar e a gente conseguir, né, finalmente ter uma liberdade. E uma coisa mas tá engraçada também, complicado, né? Essa uma questão eu coisa, acho até por uma questão de educação, desculpa te cortar, sim, as não, pessoas pode elas falar. não têm essa consciência, sabe? Não, Então, não assim, tem. eu vejo muitas pessoas criticando, por que não foco no número de pessoas que sobreviveram e não no número de infectados? Gente, porque a gente está focando no número de infectados e de mortes, e as pessoas não estão se convencendo que a melhor opção é ficar em casa neste momento. Imagine se você só foca no número de pessoas recuperadas, né? As Sim, pessoas, exatamente. a massa populacional, ela ainda é muito carente de informação, de conscientização, falta realmente a educação, falta realmente um estudo que seja mais crítico, que faça a população não ser mais só a recebedora das informações, mas também começar a criticar. Então falta uma consciência de classe, falta muita coisa.
né? A gente Sim, está muito aquém disso tudo ainda. pois é. Coisas que os direitos constitucionais, né, nosso, da Constituição de 88, estão lá, estão escritos. O problema Trazem. é movimentação e vontade política para que eles sejam praticados de alguma forma, né? E aquela coisa, principalmente do direito de, muita gente confunde também, né, a questão do o direito de expressão, né? Fala que nós temos que ter liberdade de expressão. Muita gente também confunde isso, né? E por falta de conhecimento teórico, né, com o discurso de ódio também, né? E isso também acaba também gerando uma série de confusões também, enfim. A gente tem uma população ainda, né, que ainda muito do que é planejado constitucionalmente e também na LDB e para a educação, a gente tem muito ainda, muita gente que teve educação ainda lá na época da ditadura. Por Sim. exemplo, como a gente vai conversar com aquela pessoa que tem, por exemplo, 60 anos, que frequentou a escola lá nos anos 60, 70, né? E que não teve história, teve aquelas disciplinas, o SPB e esqueci o nome da outra disciplina lá, né? Que não tinha história diretamente na escola. Como é que essas Educação pessoas que moral e cívica. moral e cívica, pessoas que não tiveram essas disciplinas na história, não tiveram conhecimentos sobre o passado e hoje estão aí, né, de alguma forma, sem questionar tudo isso, né? Tudo que a gente faz, né? E assim, a gente tem um problema não só educacional e estrutural também, né? Porque a gente tem ali o senso comum ainda, as pessoas não questionando, as pessoas não sabem questionar. A ideia de ser científica também é uma coisa que precisava ser muito clara nas escolas ainda, isso na prática também, né? A gente faz o nosso trabalho, nós fazemos o nosso trabalho, tentando mostrar, né, que tudo que está ali dentro da escola é uma coisa científica, né? Que é tudo testado, baseado, observado, né? Baseado em argumentos de pessoas que observaram experimentos durante longos anos, experimentos sociais, materiais historiográficos. Ou seja, esse argumento, que é o argumento científico, ele é diferente do argumento que é o cara que me falou ali na esquina, que muita gente não sabe diferenciar isso, né? Aquele mesmo velho argumento que eu acabei de falar, né? Ninguém sabe diferenciar o que é a liberdade de expressão e o discurso de ódio. As pessoas que dizem que é liberdade de expressão, por exemplo, que liberdade de expressão tem que ter, cometer racismo porque é liberdade de expressão, e não é isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso, né? Ou seja, a gente precisa realmente ainda. A gente está no momento que a gente está aqui em isolamento social, a gente está vendo as redes sociais, para tentar trazer um pouco, pelo menos, de ciência e de conscientização para algumas pessoas, né? Se nós historiadores estamos aqui, a gente está aqui hoje trazendo um debate sobre o período da redemocratização. Mas é aquilo que a gente sempre questiona. Por que, que a gente, com 32 anos de Constituição, a gente ainda está com tanta herança? Parece que a gente não parou no tempo. Voltamos ao tempo. Voltamos lá na época, nos anos 60, onde, lá nos anos 30, quando você gritava quando o Getúlio Vargas gritava na rádio o plano Cohen, comunismo comendo no Brasil. As pessoas com medo e a gente está vendo isso se repetir, né? E como a gente pode observar isso, né? E tentar questionar, porque a gente sabe que algumas ações dessas já aconteceram no passado e sabe como o que foi bom e o que foi ruim no passado, né? Talvez se nós historiadores também fôssemos mais valorizados também como cientistas, né? Fôssemos mais reconhecidos, né? Mas é aquilo, né? É do interesse também, né? Dos governistas, né? Das áreas políticas, né? Para que a gente consiga alcançar isso, né? Até porque nós somos as principais fontes da memória do mundo, da memória brasileira, da história brasileira, da memória, né? De mostrar o que é a memória brasileira, né? Principalmente e muita gente fala, porque estudar história agora é coisa só do passado. Eu até falei agora, antes do nosso pequeno intervalo que a gente deu ali, né? Que a história, ela não estuda só o passado, ela estuda o presente também. Quando cai uma questão dessa sobre o período atual do Brasil, a Constituição de 88, sobre
governo Lula ou sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, é porque há debates consolidados para se chegar naquela questão que está ali proposta sobre história. Ou seja, há um debate consolidado sobre política, sobre o tempo presente. Ou seja, nós, historiadores, estamos aqui, não só falando do passado. Nós somos presentistas também, podemos ser presentistas, né? E a gente pode debater isso, trazer, às vezes, trazer os recursos também do anacronismo, né? Para tentar mostrar como algumas coisas já foram acontecendo no passado. Como foi o Plano Real. O Plano Real lá, que foi baseado no plano econômico, né? Lá da Alemanha, lá nos anos 20. Né? Ou seja, trazer esses momentos para a atualidade é justamente para a gente tentar refletir sobre o que está acontecendo agora. Né? E a gente observar o presente e também sabendo como aconteceu no passado e tentar assimilar algumas coisas, a gente faz essas conexões de alguma forma, a gente consegue também responder algumas questões de hoje, do atual, do que está acontecendo agora, né? Então, se a gente for refletir sobre o que pode cair no Enem, enfim, a gente está falando aqui, até dei uma certa volta falando sobre o tempo presente, né? Mas a gente tem que pensar, né? Sobre o que causou mais impacto no tempo presente, né? Mais impacto. As moedas, as mudanças de moeda, a crise econômica, o plano real. Ou seja, essas coisas provavelmente podem cair numa questão de geografia ou de história. E eu acho muito pertinente a gente ter essa ideia construída. Porque muitos historiadores têm um certo receio de estudar o presente por ser muito instável, né? Porque se no passado já acontece um evento novo, já muda alguma coisa no passado, e agora, imagina agora no presente, né? A história não é como a Hannah Arendt também discute, né, em alguns trabalhos, em alguns livros, né, que a história ela não é uma coisa, o Hobsbawm também fala, não é uma coisa homogênea, ela é heterogênea. A todo momento podem surgir evidências que podem mudar a história. Agora pode surgir uma evidência, agora, por exemplo, que pode mudar, de repente, o nosso olhar como a gente está vendo a democracia atual. Então, a gente está vendo atualmente a democracia, o sistema democrático que nós temos no Brasil agora, né, de uma forma que a gente está observando que todas as características que estão sendo construídas, perfil de políticos, essas ações do governo, lembram muito e assemelham governos do passado. Então a gente tem um certo receio. E como a gente olha esses governos do passado, e são governos que não foram governos tão, vamos dizer assim, favoráveis, né, vamos dizer assim, positivos, a gente tem um certo receio. Né? Quando eles falam sobre algumas pessoas que, vamos dizer assim, defendem a ditadura, alguns políticos atuais no cenário atual que defendem a volta da ditadura, né? Ou seja, a gente sabe o peso que é isso, né? A gente tem uma construção democrática para que a população participe da política e que todo mundo tenha direitos equânimes, pelo menos, né? Não iguais, porque alcançar uma igualdade de todo mundo é um pouco difícil, né? Mas pelo menos um pouco de equidade a gente consegue, né? Mas é isso, é uma coisa devagar que a gente está construindo, mas o tempo todo está mudando. Tanto no presente, o pessoal tem um pouco de receio de mexer com o estado do tempo presente, porque toda hora muda alguma coisa. Muda muito. É uma história em construção, na verdade. É em construção. A gente vai falar a história presente de acordo com a sua visão do que está acontecendo nesse momento e com o passado, o que você viu no passado e o que está acontecendo agora. O futuro que pode vir a acontecer e modificar, né, essa construção do presente, o historiador ele não trabalha com essa ferramenta. Não trabalhamos, mas temos aí os filósofos que podem discutir sobre as expectativas, né, do que pode surgir, como pode acontecer, né? Porque antes de toda ação, a gente tem uma filosofia ali tentando construir, né, uma utopia para que a gente
depois possa praticar ou não, né? Mas enfim, É, é é um assunto mais fama. profundo. Mas enfim, a minha contribuição que eu dou nesse momento é essa, é a gente tentar focar. Quando a gente fala sobre o Enem, é isso, né? São os planos econômicos que aconteceram, né? José Sarney, plano verão, o plano cruzado, plano cruzeiro, enfim, os planos econômicos de José Sarney, é, Collor, que foi essa figura totalmente controversa aí na política, o processo de impeachment dele pode ser que caia, não sei, né? Pode ser que surja ali o confisco das cadernetas de poupança, né? Também, né? Um evento que está aí, está bem debatido. É, as privatizações do Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real. O Plano Real, eu acho que é o principal, nesse momento no governo atual, falar sobre como foi a construção do Plano Real, né? Como foi a ideia tirada lá da Alemanha para cá. Isso daí foi uma coisa do Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é uma coisa que é valorável para a gente estudar, para se aprofundar, para pensar no que pode cair do Enem. E também a gente tem aí processos, né? Acusações de corrupção, enfim, coisas que não A sei. polêmica o Enem deixa um pouco de lado, né? Essas coisas, as Isso, questões mais polêmicas que podem gerar uma divergência de sim, respostas, né? O Enem ele não costuma entrar nessas questões. Mas eu acho que muito exatamente. mais do que isso, sabe, Fabiano? Essa aula, essas aulas que nós tivemos hoje, é uma aula para a vida realmente, porque tem gente que desconhece a história recente do Brasil, tem gente que desconhece isso tudo que você veio trazendo, veio debatendo para a gente, né? Até os dias atuais, os fatos que foram importantes. Então, assim, a história do Brasil é um negócio sem graça, sem nexo. Estuda, gente. Vocês vão ver que a história do Brasil também ela vem de toda uma construção. Se a gente for pegar, for analisar cada governo, vai ter suas características, vai ter seus empecilhos, vai ter os seus progressos também, ou regressos, né? Então, assim, acho que muito mais do que a questão. É lógico que o projeto ele visa o Enem, mas muito mais do que o Enem é uma visão do mundo no geral, é uma visão do Brasil no geral que talvez falte isso para nós brasileiros, debater mais esse Brasil, essa construção do Brasil que está aí ainda, está sendo construída, né? Debater mais esses projetos que já foram tentados para uma melhoria do país, né? Você trouxe muita questão da educação, falta a gente debater mais também essa questão dos programas educacionais, né? Então, assim, além de te ajudar aí na questão do Enem, das provas de vestibular, das universidades, eu acho que traz um conhecimento para a vida mesmo, né? Conhecimento científico para a vida, do que é história, de como que o Brasil foi construindo a sua história, né? E sem fake news, que é o mais Até importante. porque, até porque era essa uma das ideias do Enem lá quando foi criado, lá Sim, atrás. O Enem, quando foi criado, ele foi justamente com esse objetivo. Não era só apenas ser uma prova de questões para gerar bolsas para o que era o chamado ProUni só na época, né? Porque o Enem no início era só para. Ele era abrir questões para que as pessoas que fizessem a prova também tivessem conhecessem coisas novas, né? Ganhassem um tipo de conhecimento ali fazendo a prova. Não era uma prova vazia. Era uma prova que ela era moldada de uma ela era forma bem justamente para isso. contextualizada, né? Tanto que tinha essa questão da interdisciplinaridade que ainda existe na prova hoje, ela veio Sim, com uma outra pegada lá em 2009, até antes, né? O Enem ele começa sim. em 2004, mais ou menos. Foi É. 2004, mais ou menos. Aí lá Então, é aí que. vinha com uma outra pegada e o Enem do ano passado para cá também teve uma mudança, né, grande aí. E esse ano tende a seguir essa mudança do ano passado. Sim, sim. E ou seja, a gente, ano passado ainda, né, quando eu vi a prova, muita gente questionou, né? Nossa, será que essa prova foi. É porque foi tantos escândalos que aconteceram no Ministério da Educação, né? Ministro sai, entra outro, que muita gente se questionou, será que teve tempo para se fazer uma prova, né? Porque
A impressão que eu tive quando eu vi a prova do Enem, né, do ano passado, foi que parece. É porque quando o Enem ele é feito, né, eles sempre fazem mais de uma prova, né? Sim, Tem a prova A, a prova B, a prova C, a prova D, a prova E, né? E a prova A é aquela primeira lá que eles tentam aplicar. Caso dê um problema na distribuição ou um vazamento de provas, tem uma prova 2, né? Caso tenha um problema na aplicação das duas provas, tem uma prova 3, né? Eu acho que foi uma dessas opções de provas que sobrou do ano anterior e ela foi aplicada no ano. Eu acredito, na minha cabeça, né? a teoria da Porque isso conspiração do conversando com o Fabiano. pessoal do Pré-Vestibular Social Mais Nós, né, que tem alguns contatos, né? Pré-Vestibular Social Mais Nós aqui é um grupo, é um pré-vestibular social que tem aqui no Rio de Janeiro, que ele é como se fosse um pré-vestibular social, mas ele tem vários lugares do Rio de Janeiro e ele é ligado ao movimento Rua, né? Que é do PSOL, né? Então, então eles trouxeram algumas coisas. E uma professora minha lá da Faculdade de Educação que tem contato com esses grandes aí lá do INEP, o pessoal lá do INEP, né? Ela também trouxe a mesma informação, dizendo, olha, a expectativa é que essa prova que está aí para ser aplicada esse ano não seja uma prova nova, prova desse governo. Seja uma dessas provas C ou D aí que é a opção de aplicação. E eu acho que foi o que aconteceu, né? Porque a prova para ter um tema, né? Um tema de redação, que, vamos dizer assim, era sobre. Cinema, né? Oi? Essa que foi do cinema? Eu acho que não lembro agora. Teve a prova na época que foi sobre as pessoas surdas. Que foi no Foi ano. Não, anterior. foi ano anterior. Foi ano anterior, mas enfim. A prova trouxe uma. Acho que foi o que foi debatido na época, um tema que, de alguma forma, né, foi um pouquinho hipócrita, né? Não foi tão do jeito que seria o perfil do governo, né? Agora, o temor agora que a gente está tendo é pelo que vai vir agora, com esse Enem, com essa prova nova agora. O que vai vir como tema de redação, o que vai vir na prova de história. Será que vai acontecer que nem um ano desse aí, que não teve prova de geografia, eles botaram todas as questões de história e geografia intercaladas, mas isso no governo ainda, antes do golpe de 16, né? Teve uma edição da prova do Enem que não teve questões de geografia, né? Elas foram interdisciplinares, uma questão só saiu de geografia, uma coisa assim, né? Ou seja, não sabemos o que pode acontecer, Na mas dúvida, estude, né? Oi? Na dúvida, estude tudo. Na dúvida, estude, né? Mas se for para estudar um tema sobre o período da redemocratização, é aquilo. Direitos constitucionais sobre a democratização, como a democracia aumentou, a participação da população na política e na economia, as reformas econômicas, né, os planos econômicos, a inflação e, como eu também falei, também sobre o plano real, eu acredito que são os principais objetos que podem cair, se for o caso de estudar o período da redemocratização. Ô, Fabiano, então acho que o nosso objetivo a gente conseguiu atingir aqui, né? Que é trazer aí os principais conteúdos. A nossa segunda live também já está inspirando, porque junto historiador fala um pouco demais. E Pois eu é. queria muito, 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 muito te agradecer, assim. Foi muito enriquecedor essa aula com você hoje. Foi muito gostoso te ouvir falando. E ver essa análise que você fez aí, né? Desde o fim da ditadura até os dias atuais. E é isso, eu te agradecer de coração pela participação. E eu já estou pensando aqui na nossa próxima live, da gente trazer alguns conceitos históricos aí para esse povo. O que você acha? Poxa, Trazer o conceito, liberalismo, posso? o conceito, neoliberalismo, trabalhar essa questão dos conceitos, né? Para a gente sair, para quando for chamar alguém de liberal, de neoliberal, ter ali o respaldo. E eu te agradeço Exatamente. imensamente. Eu vou deixar a live salva aqui no feed, tá bom? Foi legal.
Muito obrigado, Sabrina, também por ter aberto a participação também, pelo convite. E eu convido também, tá, os seguidores da Sabrina que estão aí também vendo o vídeo, também que venham na minha página, me sigam. Eu todo final de semana eu estou postando, né? Eu faço uma série de